Se você ainda não faz radiografia interproximal inicial dos seus casos, onde você vai fazer endodontia, fica comigo, escuta o que eu tenho para te falar nesse vídeo, que eu acredito muito fortemente que no final do nosso papo aqui, você nunca mais vai deixar de fazer, ou seja, você vai querer fazer radiografia interproximal em todos os casos que chegarem até você para fazer tratamento endodôntico, tá certo? Vamos lá, vamos tomar como exemplo esse caso aqui, tá? A paciente veio encaminhada para fazer endodontia do 36, maravilha, feita a radiografia periapical, feito o diagnóstico, enfim. Aí a partir daí, o que eu poderia fazer, né? Como profissional que está responsável, ele foi referenciada para fazer endodontia. Poderia fazer o tratamento endodôntico, ótimo, maravilha, encerrou, né? Fácil, difícil, tanto faz, fiz. Muito bem. E manda essa paciente embora, devolve para o indicador, seja lá o caminho que isso vá seguir. Olha a diferença pelo fato, tá? Pelo fato de eu ter feito uma radiografia interproximal inicial como padrão, já se você já foi meu aluno, se você já me ouviu aqui em outros vídeos, se você é meu mentorando, você sabe o quanto que eu bato nessa tecla pela importância que tem, não simplesmente, né, não só pela ajuda na endodontia em si, desse caso referenciado, tá? Mas por outro motivo também que a gente vai falar um pouquinho adiante. Vamos lá. Fiz a radiografia interproximal inicial. O que eu tenho, se eu pensar no dente 36, o que eu já tenho a mais nessa radiografia interproximal? Tá? Eu tenho dados importantíssimos que podem me ajudar ali. Às vezes, desde o diagnóstico daquele caso, eu consigo ver sem grandes distorções a porção coronária desse dente. Então, às vezes, eu preciso saber a proximidade de uma lesão de cárie com a câmara pulpar. Eu preciso saber qual que é a extensão, né, dessa lesão de cárie ou dessa destruição coronária, qual que é a relação que existe, né, ali com o nível de crista óssea. Então são informações importantíssimas que podem me ajudar desde o diagnóstico e conduta daquele caso, o que vai ser feito, até referências super importantes que vão me ajudar a realizar uma abertura coronária de maneira muito mais assertiva e com muito mais segurança. Por quê? Aqui na radiografia interproximal eu tenho dados, então, com muito menos distorção da porção coronária, onde eu posso pegar referências, então, muito menos distorcidas, muito mais precisas. Tá? Então, eu tenho aqui um desenho muito mais aproximado da câmara pulpar, eu tenho a extensão no sentido mesodistal, eu tenho a altura, a distância dessa câmara pulpar com a superfície oclusal, certo? Então, olha o mundo de informações que eu tenho a mais, né? O quanto que eu já ganhei só pensando aqui nesse dente 36, que foi o dente referenciado, o quanto de informação a mais que eu tenho antes de começar o meu tratamento endodôntico. Então, eu já começaria meu tratamento endodôntico de um outro nível. Apesar de tudo isso, né, de ganho que a gente tem aqui, isso não seria quase que nem o principal ganho de uma radiografia interproximal como seu padrão aí num exame radiográfico inicial do seu paciente antes de fazer um tratamento endodôntico. Saca só, o que eu vejo aqui nos dentes superiores dessa paciente? Dá uma olhada nesse pré-molar, tá? E aí eu vou além. Qual que é a minha recomendação? Que nessa hora você faça não simplesmente, vamos pensar, antes de você ser um profissional que faz endodontia, você é um cirurgião dentista, né? E como cirurgião dentista, a gente tem que pensar o quê? Na saúde do paciente. Então, se eu estou pensando realmente na saúde do paciente, eu não quero que ele volte, que ele tenha, né? Na verdade, se ele precisar, lógico, de outro tratamento endodôntico, eu quero que ele volte comigo, sem dúvida. No entanto, eu quero, né? Eu prefiro nessa hora que esse paciente não precise fazer endodontia de nenhum outro dente. E para isso eu preciso atuar no sentido de prevenção. Eu encontrei esse achado aqui, vi esse detalhe aqui nessa interproximal, já pude notar pré-superior, que essa paciente, às vezes daqui 1 mês, 2 meses, já teria fratura desse dente, seria pega de surpresa de novo, né, por precisar de um tratamento endodôntico, assim como foi surpresa, né, foi de repente que ela teve uma fratura desse 36 e precisou de endo. Ao mesmo tempo, eu não vou restringir a minha radiografia interproximal, eu não vou restringir a minha visão, né, nesse lado onde me foi ali nesse primeiro momento solicitado, no dente 36. Poxa, se eu estou vendo que a paciente ela tem um certo padrão aqui, né, de infiltração, de cárie interproximal, eu vou fazer uma prevenção aí por completo. Então, eu vou fazer uma radiografia interproximal aqui, do outro lado, tá? Fiz do lado esquerdo, vou fazer do lado direito. Olha só o que eu encontro, tá? Olha aqui essa região de contato proximal.
entre esses dentes do lado direito. Então, todas as lesões iniciais de cárie, e a partir disso, pensa só, pare e pensa um pouquinho, o que isso significa? Não é nem questão de falar assim, nossa, então eu estou ajudando essa paciente, não vai ter outra endo. Não é simples assim, pensa no impacto que isso pode ter na saúde física, emocional e financeira do paciente daqui 6 meses ou 1 ano. Pensa então que nessa hora foi dada a você a chance, pelo simples fato de você ter feito uma radiografia interproximal como seu padrão inicial, né, desse lado do dente em questão, onde foi encaminhado para você, como também do outro lado, você mudou o rumo da vida desse paciente, tá? Por quê? Pensa nas implicâncias que tem. O paciente, ele vai daqui, vamos supor que você não tivesse feito nada, tivesse feito ainda o 36. Daqui 2, 3 meses, o paciente voltaria com o pré-superior esquerdo todo quebrado, detonado, por causa daquela cárie que você viu aqui logo antes. E a paciente que já não tinha, né, porque endo, às vezes pega o paciente de surpresa, ele não planeja, quer dizer, em alguns casos planeja, mas a maioria não planeja fazer um canal, ele simplesmente acontece, o dente começa a doer ou ele fratura. Então, o paciente não tem tempo necessariamente de se programar financeiramente, então isso impacta, né, no custo de vida desse paciente, isso impacta em tantas outras áreas da vida dele, né? O fato dele ter que passar, às vezes, por mais 1, 2 consultas, né, ter que se submeter a um novo tratamento, às vezes é uma reabilitação muito mais custosa do que seria se ele tivesse sido avisado antes desse problema, né? Então, olha o quanto de desdobramento que pode ser gerado, né? E que você, nessa hora, você, profissional, cirurgião dentista, o paciente está sentado ali na tua cadeira, olha a diferença que você pode fazer na vida desse paciente que está ali depositando voto de confiança em você, simplesmente pelo fato de você ter decidido, no momento de fazer seu exame de imagem ali inicial, você ter feito, além da radiografia periapical, você ter feito uma radiografia interproximal, tá? Então esse é o poder que a gente tem, que está ali delegado nas nossas mãos nesse momento, tá? Então que a gente faça bastante bom uso disso. E aí, olha só, você fazendo tudo isso de maneira bastante genuína, se preocupando, se importando com a saúde mesmo do seu paciente, não simplesmente em fazer uma endo bonita e postar a radiografia final, olha a diferença que você gerou na vida do paciente. E aí sim, nessa hora, eu digo para você que aí sim você faz jus que esse paciente realmente te dê o maior grau de credibilidade, que ele realmente acredite que você está se importando ali, acima de tudo, com o bem-estar dele, não se você vai ganhar ou não mais dinheiro ali, com ele precisando de outro canal, você pode ter certeza. Pode ser que você não precise fazer mais endo nele, porque você está atuando na prevenção. Mas se ele tiver qualquer pessoa para encaminhar para fazer um tratamento endodôntico, saiba que é você que ele vai indicar, não simplesmente porque ele confia em você, mas porque a partir desse momento ele virou teu fã, tá? Mas porque você fez para merecer, certo? Então isso influencia tudo, né? Da próxima vez que você for fazer, não necessariamente um atendimento só, tá? Às vezes você vai fazer uma consulta, uma avaliação. O paciente veio ali primeiro para saber se é endo, se não é endo, veio para bater um papo. Faça uma consulta. Quando a gente faz uma consulta, é assim que a gente tem que começar a pensar, né, que tem que ser uma consulta de endodontia. E a partir disso, sim, você está entregando um baita de um valor para o paciente e você vai se sentir muito mais congruência, inclusive na hora de, claro, no final desse procedimento você fazer a cobrança da consulta, que aí faz jus, né, ao trabalho que você está entregando, tá certo?